publicação desta narrativa no projeto Trajetórias Docentes. Recentemente, eu passava por uma situação de muita ansiedade e, após iniciar em um grupo de extensão chamado Etnografismos, do curso de Antropologia, que propunha atividades sensoriais e de escrita a partir de experimentações com plantas, visando ativar uma sensibilidade interespécie, tive um sonho perturbador, do qual eu não lembro bem, mas que terminava com um sussurro que dizia alecrim. Pesquisando sobre a planta, plantando sua semente e entrando em contato com ela através da ingestão do seu chá, senti que fui assistida de alguma forma por ela através desta aproximação. Escrevi um poema em seguida, algo que eu nunca tinha feito antes. Uma aprendiz de raizeira que conheci poucos dias depois também compartilhou comigo as propriedades curativas desta planta, muito relacionadas aos problemas que eu vim enfrentando, e escreveu o seguinte para mim: se ela chegou para você, está se comunicando. É sobre esta disposição de caminhar livremente e ser tocada pelo mundo que venho falar aqui hoje. Há algum tempo eu busquei responder a mim mesma a pergunta que eu faço sempre aos meus novos alunos no primeiro dia de aula: por que você escolheu esse caminho? O curso técnico em Química. A resposta que eu me recordava de dar a eles sobre a minha escolha pela Química era de que, por tirar notas melhores nas disciplinas ditas exatas, especialmente em Química, seria natural que eu escolhesse seguir por esse caminho. Foi somente após muita caminhada que eu aprendi que a resposta não era tão simples. Ela atravessava também a realidade sociocultural da qual eu fazia parte. Pertencentes à antiga classe média no início da década de 80, nascidas e criadas nos subúrbios cariocas, Vista Alegre, Bangu, Marechal Hermes e Madureira, sempre fomos eu e minha irmã mais velha, incentivadas pelos nossos pais a estudar para ser alguém na vida. Minha mãe, filha caçula dos 3 filhos da minha falecida avó Alice, mãe sola, sempre trabalhou desde menina, e quando se casou com meu pai aos 19 anos, quis trabalhar fora, além de dar continuidade aos seus estudos de professora normalista. Isso foi o início de alguns conflitos de crenças entre eles, e o que culminou em separação quando ela tinha 37 anos. Meu pai, 7 anos mais velho que a minha mãe, segundo filho de 9, trabalhou desde menino também, e ao assumir mais velho a profissão de operador da Petroflex, ainda pertencente à Petrobras na época, casou-se com a minha mãe aos 26 anos e se aposentou nesta mesma profissão aos 44, devido à aposentadoria especial por periculosidade, no mesmo ano em que se divorciou da minha mãe. Não me recordo de haver no meu círculo familiar ou social pessoas que exercessem profissões fruto de cursos superiores, exceto uma prima da minha mãe, madrinha da minha irmã mais velha, que havia cursado farmácia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e seu esposo, engenharia química. Eles foram também os responsáveis pela minha primeira experiência com a informática, quando nos presentearam com um computador de tela verde, um dos primeiros computadores domésticos da década de 90. A presença deles na minha vida foram decisivas, penso hoje, para a escolha do curso que escolhi e possivelmente pelo meu destaque nas ciências exatas no ensino médio. Inconscientemente, ou quase, havia ali uma associação de sucesso como possibilidade de mudança de classe relacionada à continuidade dos estudos e área de química. Estudei em escolas particulares durante a minha educação básica, nos bairros cariocas de Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, sendo a última delas uma escola cujo dono e gestor era o ex-militar, que premiava os alunos com as melhores notas, com medalhas e descontos nas mensalidades. Naquela década de 90, não existia obrigatoriedade na oferta das disciplinas de Sociologia e Filosofia, a não ser de forma transversal e interdisciplinar. O que se ocorria não era suficiente para uma formação social crítica e de conscientização política. Essa lacuna na minha educação básica, herança do regime militar e do neoliberalismo que se seguiu a ele, com toda certeza estreitou as minhas possibilidades de alternativa, que só uma educação básica integral, no sentido de construir essa ampla cidadania, pode permitir. Minhas escolhas foram, por tudo isso, pautadas em muitas crenças sociais que não deixavam espaço para o florescimento de imaginar outros futuros. É triste perceber que ainda estamos vivendo essa crise na educação com a proposta do novo ensino médio.
mas que, como dizia Darcy Ribeiro, não é crise, é projeto das classes dominantes. Entrei para a Universidade Federal Fluminense, aqui, a UF, no primeiro ano, no primeiro semestre dos anos 2000, aos 19 anos, e lá cursei minha primeira graduação em Química Industrial, me formando em 2004, mesmo ano em que ingressei no mestrado em Química Analítica, que escolhi por achar a mais desafiadora das químicas. Comecei ali, talvez, a caminhada experiencial que me levou a me tornar professora substituta no Cefet Química em 2007 e me efetivar por lá mesmo no concurso público de 2008, no mesmo ano em que ele se tornou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, durante o governo Lula. A caminhada também me levou a, em um período de 7 anos, experimentar teatro, iniciar um doutorado, a interrompê-lo e pedir uma licença não remunerada no IFRJ para me casar e viver no México, com a esperança de que voltaríamos ao Brasil. Foram 3 anos de espera e adoecimento, até que retorno ao Brasil em 2016, divorciada, ano em que minha licença no IFRJ acabaria. E inicio a minha segunda graduação em 2017, agora em Antropologia, na UF. É a partir deste momento que eu passo a dar novos significados às minhas experiências e decido continuar a minha construção como pessoa e educadora. A antropologia me mostrou uma nova forma de estar viva. Ela atualizou a ideia de fracasso que eu formei sobre mim após a minha escolha pelo divórcio, pela não conclusão do meu doutorado em Química. Ela me permite todos os dias olhar cada vez mais atento, a um olhar cada vez mais atento e respeitoso do meu próprio processo de aprendizagem como pessoa, como educadora e como educanda. Com a antropologia eu alarguei meu tempo, coloquei minhas ideias em suspenso e finalmente comecei a viver. Bem como disse Paulo Freire, uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiadamente certos de nossas certezas. Recordo-me que as minhas primeiras aulas de Química Analítica para o curso técnico em Química eram muito parecidas com as aulas que eu havia cursado durante a graduação, mas que pouco a pouco elas foram se transformando a partir da possibilidade de retorno que eu propunha aos meus alunos já desde o início da minha experiência profissional, mesmo sem ter a dimensão exata da importância dessa correspondência. Hoje proponho com os alunos projetos que envolvam não só uma metodologia química, mas também e principalmente os aspectos socioambientais que envolvem e justificam a pesquisa como um todo. Hoje compreendo muito mais a importância da conexão, do afeto, da criatividade e das artes na educação por este caminho que não oferece o conhecimento próprio. Hoje compreendo que o educador é um catalisador de novos caminhos, que destrava a imaginação e permite o livre pensar. O antropólogo britânico Tim Ingold vem me ensinando que uma educação em antropologia faz mais do que fornecer-nos conhecimentos sobre o mundo, sobre as pessoas e suas sociedades. Ela educa a nossa percepção do mundo e abre nossos olhos e mentes para outras possibilidades de ser. Foi nesse labirinto fértil que eu levantei algumas questões que são, no momento, meu interesse de pesquisa, dentro da antropologia como educação. Quando nos tornamos antropólogos? Ou seja, quando nos tornamos sensíveis e capazes de produzir conhecimento sobre o outro? Eu suspeito que a história de vida de cada professor de antropologia ou de cada pessoa que aprendeu a caminhar, permitindo surpreender-se com o mundo já dado, ao invés de deixar-se conduzir pela mente dominante cheia de verdades, tornou-se antropólogo, ou ao menos educou-se em antropologia. Sendo assim, acredito que foi a minha caminhada de tropeços e levantadas que me permitiu chegar até este momento, pois é na estação de seguir caminhando que minha atenção se amplia, bem como a minha capacidade de ser tocada pelo mundo e corresponder-me com ele. Retomo, por fim, uma questão levantada por Ingold. Quem é mais sábio? O ornitólogo ou o poeta? Quem sabe o nome de cada pássaro, mas já os tem pré-classificados na mente, ou quem não conhece nenhum nome, mas olha encantado, admirado e perplexo para tudo que vê. Obrigada.